inicia o nosso tratamento. Nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho. Esse também é um hábito do Euripides Barçanufo. Então vamos lá. Infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se põe em movimento e surgem impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem em um leito de dor sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que solicitem assistência. Então, vamos fazer a nossa prece, buscar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Senhor, agradecemos a oportunidade bendita que o Senhor está nos dando, da saúde, da vida, que o Senhor permita que nesta noite nós possamos compreender os vossos ensinos, as vossas leis, e não só compreendê-las, mas em seguida pôr em prática. E que o Senhor, Pai, possa nos atender nas necessidades que estamos buscando com o tratamento. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, então feita a nossa prece, nós vamos partir para o tratamento propriamente dito. Na aula anterior, na verdade, quem me antecedeu fez as explicações, os esclarecimentos de como é que a obsessão se processa, o que é a obsessão, se os espíritos influem sobre a nossa vida, sobre nós, enfim, tratou mais dessa parte. Bem, se nós temos um problema, temos uma dificuldade de saúde, nós precisamos buscar o tratamento adequado. Na terapia desobsessiva não é diferente. Então, se nós temos uma dificuldade no campo espiritual de ordem obsessiva, nós precisamos buscar o conhecimento, o esclarecimento necessário para que a gente possa tratar desse problema de maneira adequada. E esses nossos esclarecimentos de hoje, eles dizem respeito à terapia desobsessiva. É o tratamento desse processo obsessivo pelo qual todos nós acabamos passando. Não podemos falar de terapia desobsessiva, seja como procedimento curativo ou preventivo, sem conhecer pormenorizadamente o processo obsessivo. Se não conhecemos as suas características, jamais saberemos convenientemente tratá-la. Bom, a ciência também parte desse pressuposto. Vamos pegar o exemplo dessa pandemia. Existem inúmeros cientistas ao redor do mundo aí que estão estudando esse vírus para testar medicamentos, vacinas, enfim, uma série de tratamentos que possam livrar o planeta desse vírus. Mas também outros já fizeram uma série de estudos e pesquisas e nos esclareceram como é que ele se transmite, quanto tempo ele vive fora do nosso corpo, como são as formas de contágios, tanto que nós estamos, digamos assim, com determinações de permanecer em isolamento, porque já se descobriu como é que ele passa de uma pessoa para outra, como é que ele é transmitido, E uma das formas é o contato pessoal. Quanto mais próximo, maior o risco de contágio. Então, a terapia desobsessiva, ela é um estudo, ela nos esclarece como a obsessão se processa em nós. Identificando a obsessão. Primeiro nós temos que identificar se estamos passando por um processo obsessivo. E como é que a gente faz essa identificação? A obsessão é a escravização temporária do pensamento, imantando credores e devedores que, inconscientemente ou não, se busquem pelas leis kármicas. Depois a gente vai ver que não são só os credores e devedores que se buscam, mas existe muito mais, digamos assim, aproximações ou obsessões decorrentes das afinidades, das afinizações. E o que seriam essas escravizações ou essa escravidão? A escravidão dos vícios,
a escravidão do sexo, a escravidão do dinheiro, a escravidão do ócio, enfim, todos os defeitos morais que nós carregamos, e cada um de nós sabe quais são os defeitos morais que carrega consigo. Essas são as portas abertas para a obsessão e nós precisamos fechar essas portas. Bem, para nós tratarmos a obsessão, assim como se trata uma doença, né, na medicina tradicional humana, são feitos os diagnósticos. Como é que são feitos os diagnósticos na medicina humana? Com exames, buscando sintomas, as características de cada doença. No processo obsessivo, no diagnóstico da obsessão, é um pouquinho diferente, né? Nós precisamos ser claros conosco mesmo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer-nos. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe, né? O André Luiz fala isso no livro Estude e Viva. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Quando que isso acontece? Ou quando que isso está acontecendo? Quando nós, por exemplo, estamos com um resfriado, com uma gripe, é natural que a gente tenha uma indisposição, que a gente não esteja bem, que a gente esteja com o corpo dolorido, cansado, enfim, sentindo as dores desse estado de enfermidade do corpo físico. Porém, quando nós não temos nenhum problema de saúde e se instala em nós, ou a gente começa a ter esses pensamentos de desânimo, de derrotismo, a gente tem que já ficar esperto, porque com certeza nós estamos sob a influenciação de alguém que está ali ao nosso lado, que seria o obsessor, né? Claro, podemos estar em estados de tristeza, de sofrimento. Vamos lá, perdi o emprego, perdi um ente querido, é natural que a gente não esteja no nosso estado normal de ânimo. Mas fora esses eventos que nos trazem essas dificuldades, as demais situações não seriam naturais que nos colocassem nesses estados de desânimo. Outras situações, irritação, cansaços, enfim, uma série de coisas que não são naturais para nós. E como é que a gente faz para identificar a obsessão? Aqui nós temos uma série de sugestões para que a gente possa identificar a obsessão em nós. Por exemplo, dificuldade de se concentrar em motivos otimistas, ausência de ambiente íntimo para elevar os sentimentos em oração ou concentrar-se em leituras edificantes, indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente e pressentimento de desastre imediato, pessimismo subrepetícios, irritações surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão para condenar quem não tem culpa, interpretação forçada de fatos e atitudes suas ou dos outros que você sabe não corresponder à realidade, hiperemotividade ou depressão, ânsia de investir-se no papel de vítima, automartírio, teimosia em não aceitar que haja influenciação espiritual consigo. Então essas são alguns pontos aí que, se a gente estiver nessa condição, a gente já deve desconfiar que está sob processo obsessivo, né? Então nós precisamos tomar cuidado a partir do momento que a gente começa a pensar ou sentir esses sentimentos ou ter esses pensamentos. Quem é o obsessor? O obsessor, diferentemente do que se fala em muitas outras crenças, né? Algumas crenças, não estamos aqui desmerecendo, falando mal, longe disso. Todas as religiões, no nosso entendimento, são boas, mas a boa religião é aquela que faz o homem melhor, né? Mas tem algumas religiões que acreditam que o obsessor, né, seria o demônio, o inimigo,
ou alguma criatura dessa natureza. Mas nós, enquanto espíritas, a gente não pode acreditar nesse tipo de pensamento. Primeiro porque Deus nos criou todos simples e ignorantes. E Jesus, sendo um espírito de luz, um anjo do Senhor, como nós poderíamos entender Jesus na sua qualidade como um anjo decaído, que é a teoria do Satanás, que seria um anjo que se rebelou contra Deus? Então nós não compreendemos desta forma. O obsessor, na visão espírita, na doutrina espírita, ele não é um monstro saído das trevas, não é um demônio, não é uma criatura maligna. Ele é alguém que ainda não aprendeu a fazer o bem, mas ele é um espírito simples e ignorante como nós, que estamos na caminhada evolutiva. Não é um ser diferente que só vive de crueldade, nenhum condenado sem remissão pela justiça divina. O obsessor é uma pessoa como nós, não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que se privou de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora, ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. O obsessor é um irmão, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então o obsessor, como a gente já falou, não é uma criatura maligna ou perversa. É alguém ou que a gente, na nossa vida pretérita, fez algum mal a ele e ele se julga o nosso credor e se coloca na condição de nosso adversário e busca nos cobrar, ou muitas vezes são espíritos que conviveram conosco, que nos querem bem e que se aproximam de nós. Porém, a condição em que eles se encontram no plano espiritual acabam por nos fazer mal. Quando o cidadão desencarna, por exemplo, numa depressão profunda, sentindo dores, angústias, digamos assim, que seja um familiar nosso, e esse familiar nos busca, se aproxima de nós tentando nos ajudar. O nosso corpo físico, ele tem um espírito, e esse espírito ele é energia. E quem está no plano espiritual também é energia, ele tem um corpo semimaterial, mas que contém energia. Então os dois perispíritos, o nosso e o do desencarnado, eles acabam se interconectando. E a gente passa a sentir as dores, as angústias de quem está no plano espiritual. E isso se reflete no nosso corpo físico. Mas não quer dizer que esse obsessor é alguém que seja o nosso inimigo. Então, como a gente estava falando, pode ser um inimigo? Pode. Pode ser alguém que nos quer bem e que nos procura, talvez até tentando nos ajudar ou procurando a nossa ajuda? Pode ser também. Então, é mais ou menos por aí que funciona o processo obsessivo. Mas o que a gente precisa entender é que o obsessor não é o demônio, não é o Satanás, não é uma criatura que está condenada eternamente a sofrer e ao mal. E como é que funciona o modo de ação do obsessor para conosco? A gente está vendo aí a figura de um rádio, Então, é uma questão vibratória, É uma questão de vibração. O obsessor ele se aproxima de nós de acordo com o nosso teor vibratório, e o nosso teor vibratório ele é emitido de acordo com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, nós pensando, os encarnados que estão conosco não conseguem perceber o que nós estamos pensando, mas quem está no plano espiritual, no caso o obsessor, ele sim, ele consegue perceber tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos. Isso é visível para quem está no mundo espiritual. É por isso que a gente fala muito em cuidar com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então vamos relembrar o que Jesus falou. Jesus nos disse o seguinte, que aquele que olhasse para a mulher do próximo ou para o homem do próximo, com desejo, com uma má intenção, já estava pecando. Por quê? Porque Jesus já tinha esse conhecimento de que o nosso pensamento e o nosso sentimento ele é perceptível para o plano espiritual. Porém,
não poderia falar isso naquela época, porque não seria compreendido. Mas hoje nós temos clareza disso, né? Então vejamos aí o desenho que nós temos aí, a figura que está aparecendo na tela. O rádio é projetado para que, de acordo com o modo que mudamos de estação no seletor, passamos a sintonizar a onda referente à emissora que queremos, no emaranhado das ondas existentes no espaço. Vamos usar um exemplo aqui. A frequência da rádio mais antiga aqui de Campo Verde, da cidade de Bela, é 90.5. Se nós passarmos o seletor do rádio em 90.5, nós querendo ou não querendo, o rádio vai captar essa onda, essa frequência, né? Então é a mesma coisa que acontece conosco. Por mais que a gente não queira atrair espíritos em dificuldade, espíritos obsessores, se o nosso pensamento e o nosso sentimento for nesse teor, nessa vibração, nós vamos atrair para junto de nós espíritos dessa envergadura, né? dessa estirpe. Não adianta nós estarmos com o pensamento e o sentimento negativo e acreditar que nós vamos atrair espíritos de luz, certo? Então é o nosso pensamento, o nosso sentimento que atrai os espíritos que vão estar junto a nós. Qual o modo de ação do obsessor? Aqui nós temos algumas figuras, né? Então, o modo de ação do obsessor é por afinidade. Se nós estamos irritados, estamos suscetíveis a receber a influenciação de espíritos de ordem inferior. Se nós estamos bem-humorados, com a nossa leitura evangélica em dia, com bons pensamentos otimistas, vai ser muito difícil que o obsessor consiga ter acesso aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos, porque é uma questão de afinidade, como a gente estava falando antes. Por analogia, a uma simples vibração de nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, como a gente falou antes, a gente vai atrair aqueles que pensam como nós, aqueles que sentem como nós, aqueles que estão na mesma sintonia, né? Então, eu sempre gosto de lembrar dos desenhos animados que a gente assistia no meu tempo, que já faz um bom tempo, né? Vamos citar o exemplo do Pica-Pau, o Tom e Jerry. Geralmente, quando eles iam fazer uma coisa que não era legal, fazer uma arte, né? Aparecia um anjinho num ombro e um capetinha no outro, né? Então, é mais ou menos por aí. Quem a gente vai ouvir? Vai ouvir aqueles que estão afinizados, que estão em sintonia com o nosso pensamento. Se o nosso pensamento e nosso sentimento estiver inclinado para as coisas inferiores, vamos ouvir o obsessor e não vamos conseguir ouvir o nosso anjo da guarda, que sempre está ao nosso lado, que nunca nos abandona, mas muitas vezes o nosso teor vibratório não nos permite que a gente escute ele. E aí a gente acaba ouvindo o outro lado e fazendo coisas que depois, muitas vezes, a gente acaba se arrependendo. Qual a importância do tratamento desobsessivo? O tratamento desobsessivo ele é muito importante. Muitas vezes as pessoas chegam até o centro espírita acreditando que vai se processar um milagre nas suas vidas e acabam por se decepcionar. Não estou dizendo aqui que aqueles espíritos que caminham conosco, que precisam de tratamento, não serão atendidos. Com certeza, pela misericórdia divina, todos esses que chegam até nós, que chegam conosco até a casa espírita, a gente crê em Deus e nos bons espíritos que eles são atendidos. Porém, não é como um passe de mágica. A gente passa a fazer o tratamento e vem a recomendação de que nós devemos cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento, nos melhorar, né? Então é um processo onde a gente aprende que precisa fazer essa mudança de dentro para fora. Ninguém pode fazer isso por nós. Ninguém pode mudar um pensamento nosso, por mais simples que seja, ninguém consegue mudar. Só nós mesmos podemos mudar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então a importância do tratamento desobsessivo. Ele é um remédio moral
específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e por nós. Desaparecem doenças fantasmas, empecilhos obscuros, insucessos. Não é assim? Muitas vezes a pessoa tem um problema de saúde, ou uma dor, ou não consegue dormir, enfim, e faz exame, procura, e etc e tal, e não encontra nada no corpo físico, porque não é no corpo físico. Vamos lá, a depressão. Se fosse somente no corpo físico, a pessoa ia no médico, tomava um remedinho e melhorava. Não é assim? Quando a gente está com uma dor de garganta, uma infecção, a gente vai lá e toma um antibiótico e melhora? É porque está no físico, certo? Mas, por exemplo, o processo obsessivo ou uma depressão, que também é um processo obsessivo, não está só no corpo, é um processo espiritual. Então, só o remédio não vai resolver. Teve uma vez que tinha um senhor que ele veio fazer o tratamento no centro espírita e ele nos relatou que ele estava há anos sem conseguir dormir. Ele não dormia. E depois que ele fez o tratamento, ele conseguiu dormir. Então ele tomava remédio, tomava medicamento, mas não resolvia. O problema do sono dele não tinha jeito. Depois que ele fez o tratamento espiritual, que ele compreendeu, que ele passou a modificar os seus pensamentos, seus sentimentos, ele voltou a conseguir dormir. Porque não era no corpo, era no espírito o problema, era um problema espiritual. Então assim acontece com muitas pessoas. Não tem pessoas que montam inúmeros negócios, entram no emprego, saem do emprego, nunca param em lugar nenhum. Por que será? E às vezes a pessoa é competente, é inteligente, mas é porque tem alguma coisa que não é só no físico. Então, com o tratamento, nós obtemos mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então, o tratamento ele é esclarecedor, ele nos traz o conhecimento de como devemos agir, como os espíritos influenciam a nossa vida, como é que a gente pode fazer para que a gente não sofra essas influências. Esse é o tratamento e por isso que ele é importante, por causa do esclarecimento. Não foi assim que Jesus falou? Que a verdade nos libertaria? Então é essa verdade que o Espiritismo nos revela e que o tratamento nos traz. Agora nós vamos ver alguns recursos que nós temos. Não é só digamos assim, na casa espírita que nós temos esses recursos. Como a gente já falou, todas as religiões elas são boas, todas elas têm os seus tratamentos, mas no Espiritismo a gente é muito objetivo e muito claro. O que tem no Espiritismo, ele tem uma explicação lógica e científica, já foi testado e comprovado que funciona. Então, a prece, em todos os casos de obsessão, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então a prece é o melhor remédio, é o melhor curativo que nós temos. Precisamos sempre fazer a prece. Sempre que a gente sinta um estado emocional negativo, um pensamento inapropriado, busquemos a prece. O que mais nós temos na casa espírita? Qual é um outro recurso? O passe. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. O passe é a doação ao paciente daquilo que o médium tem de melhor, acrescido de fluidos dos espíritos. Então, como a gente leu aqui, o passe é uma transfusão de energias. São retiradas de nós através do passe as energias negativas que nós carregamos, as sensações, os sentimentos, os maus pensamentos, e substituídos pelas energias boas do passista e dos bons espíritos do plano espiritual. Temos também a água frutificada, Ela restaura a harmonia das células em desajustamento. Nós temos um exemplo muito didático, digamos assim, muito esclarecedor, no livro Nosso Lar, para quem também assistiu o filme, que o André Luiz visitou a residência dele, e a esposa havia casado novamente, e o atual marido dela estava muito doente.
E o plano espiritual, o André Luiz e os demais espíritos, eles foram nas plantas, salvo engano, plantas medicinais, e recolheram fluidos daquelas plantas e colocaram na água que esse senhor iria beber. Ele bebeu essa água à noite e no outro dia ele já amanheceu melhor, né? Então, a água fluidificada é um excelente medicamento. O plano espiritual se utiliza desse líquido precioso, né? Desse fluido universal aí, que é uma coisa que tem em todos os lugares, em todos os locais da Terra, para colocar o medicamento que nós necessitamos. Então, aliado ao passe, à prece, a água fluídica, ela traz excelentes resultados para o nosso tratamento. E a gente recomenda que se faça o uso da água fluidificada. Na sequência, nós vamos ter o passe virtual e a gente pede para que os irmãos que estão em casa preparem, né, um recipiente com a água para que ela seja fluidificada e façam uso desta água não só hoje, mas ao longo da semana. E quando essa água já estiver diminuída, a gente pode recolocar, né, no recipiente, numa garrafa, e fazer a prece, ler o Evangelho, fazer uma prece, porque essa água ela vai sendo refluidificada, né? Os irmãos do plano maior vão colocando os medicamentos que nós necessitamos. E para finalizar, nós nunca podemos esquecer aquilo que Jesus nos falou, né? Aquilo que Jesus nos ensinou. Pedi e obtereis. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e que concedido vos será o que pedires. Então, no momento do passe, no momento da oração, que a gente estiver recebendo esses fluidos, precisamos, com fé, direcionar o nosso pensamento ao Cristo, pedir a Ele que nos atenda nas nossas necessidades, naquilo que a gente está buscando com o tratamento espiritual, mas não só pedir como Ele nos ensinou, pedir com fé, porque Ele disse que a fé remove montanhas, né? E assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, e na sequência nós iremos fazer a prece e também nos preparar para o passe. Como a gente falou, o passe é uma transfusão de energia onde nós precisamos contribuir com esse momento. E como é que nós contribuímos com esse momento? Pensando, sentindo. Então busquemos abstrair o nosso pensamento das coisas mundanas, busquemos elevar o nosso pensamento a Deus com fé, com determinação, com humildade, pedindo o socorro que nós necessitamos. Para nós encerrarmos o nosso trabalho, a nossa tarefa, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos mais um dia encarnado neste orbe, agradecer pelas oportunidades que o Senhor coloca em nosso caminho todos os dias, agradecer aos obstáculos que são os exercícios para o nosso espírito, que nos fazem caminhar e progredir. Senhor, ilumina e ampara cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, que o Senhor, Pai, ampare não só nós, mas ampare o nosso planeta, que passa por um momento difícil, mas que é passageiro, temos certeza disso. Que o Senhor, Pai, possa iluminar cada irmão que se encontra enfermo neste momento, não só com esse problema de saúde, mas com qualquer problema de saúde. Senhor, ilumina e ampara a humanidade, que assim seja. Nesse momento, para que possamos nesse instante fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e assim agradecer a eles por mais essa oportunidade. Deus, nosso Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a oportunidade de mais esse dia de vida, que nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, para mais essa tarefinha na nossa casa de oração. Muito obrigada, Senhor. E queremos pedir nesse momento que possa estar junto a nós, nos conduzindo na tarefinha que o Senhor nos confiou,
e que assim possamos realizar conforme a vossa vontade e não a nossa. Pedimos, Mestre querido, que possa fazer a fluidificação desta água, trazendo o medicamento fluídico para cada um dos irmãos que dela irão se servir. Que possa, dos laboratórios divinos, chegar até essas águas, Senhor, o medicamento necessário, que venha acalmar o coraçãozinho de cada irmão que está passando por um momento de dificuldade, o nosso planeta Terra sendo abalado mais uma vez, e que nós possamos, Senhor, aprender a confiar em nosso Pai Celestial. E assim, com muito amor, que nós possamos também pedir pelos nossos irmãos e que eles possam, nesse instante, estar recebendo o passe à distância, mas no mesmo pensamento unido de paz, de amor, de fraternidade. Que todos nós possamos sentir a vossa presença, Mestre querido, a nos envolver, a nos amparar, e que pedimos também por aqueles irmãos que estão passando por dificuldades maiores que as nossas, aqueles irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nos casebres, nas ruas, Senhor, que o Senhor possa ter de misericórdia de cada um desses irmãos nesse instante, envolvendo, amparando, suavizando as suas dores, e que possa, Mestre querido, fazer da nossa casa espírita um pontinho de luz para iluminar a escuridão que o planeta está passando. Muito obrigada por tudo de bom que nos tem dado, e que o Senhor possa permanecer junto a nós, nos amparando, nos conduzindo os passos. Pedimos agora, Senhor Jesus, que cada irmão possa mentalizar também as suas dificuldades, entregando ao Senhor tudo aquilo de que tenha necessidade, para que possa receber as bênçãos de amor necessárias, amparando cada um dos irmãos, suavizando as suas provas, as suas dores e os nossos medos, Senhor, que possa também ser amenizado nesse instante. Muito obrigada pela oportunidade, e que o Senhor continue junto a nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que Deus seja sempre louvado, e que assim seja.